Aleluia. Nessa sexta-feira agora, eu fui ministrar em uma conferência em uma igreja em São Paulo. E quando os irmãos que foram me buscar no aeroporto, eu estava no carro com 2 irmãos e tinha uma criança de uns 3, talvez 4 anos. 4 anos, ela respondeu, 4 anos atrás. Aí eu sentei no banco de trás, cumprimentei os irmãos e eu falei para aquele menino: tudo bem, como é que é o seu nome? Aí ele falou o nome dele, Josué. Falei: puxa, que nome bonito. Josué, quantos anos você tem? Aí ele fez assim: parabéns, hein? Poxa, você está bem grande para a sua idade. Você é grandão. Aí ele soltou uma assim para mim: você sabia que eu saí da barriga da minha mãe? Aí eu entrei no jogo com ele, né? Não sabia, sério? Ele: saí da barriga da minha mãe. Eu falei: e você saiu desse tamanho? Não, eu saí pequenininho. Você sabia que eu saí pelado? Naquele momento, eu fiquei pensando, a inocência de uma criança. Eu fiquei tão entusiasmado de estar conversando com aquele menino por causa da inocência dele. A mesma coisa é o nosso Deus conosco. Quando nós somos inocentes como uma criança e abrimos o nosso coração de uma maneira simples para falar com Ele, Ele nos revela coisas tão profundas e poderosas. Por diversas vezes eu compartilho com os irmãos do meu tempo com Deus pela manhã. Está aqui a minha esposa, minhas filhas, elas veem isso todo dia. Eu estou lá no meu tempo com Deus. E literalmente eu sou como uma criança. Esse coração de ser como uma criança diante de Deus faz Ele me revelar coisas tão profundas. Tão profundas. Como essa palavra que eu vou compartilhar com vocês agora. Essa palavra, ela é uma resposta direta de Deus para a vida de muitas pessoas hoje aqui. E eu tenho plena convicção disso. O Deus da última hora. Quantos querem ouvir essa palavra? Nós vamos ler o texto do Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, a partir do verso de número 3. A palavra diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo que ele estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias no lugar que ele estava. 2 dias ainda. Mas isso não mudou Ele ser o Deus da última hora. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, eu te louvo
porque o Senhor sempre fala conosco. Eu te louvo e te agradeço, porque o primeiro a ser abençoado com essa palavra fui eu. Te louvo, porque o Senhor sempre traz direção e resposta para os teus filhos. O Senhor sempre abençoa a sua igreja, meu Pai. E eu clamo nessa manhã, para que o Senhor derrame uma porção dobrada do teu Espírito sobre nós, e abençoe de maneira especial a tua igreja nesse dia. Eu oro no nome de Jesus, e se você concorda, diga amém. 2 dias foi o que Jesus ficou esperando para ir em direção ao socorro de Lázaro. Na verdade, o total foram 4 dias. Será que Deus, Ele se atrasou? Marta e Maria, elas conseguem experimentar um grande milagre na sua casa, na vida do seu irmão Lázaro, porque Deus não se atrasou. Jesus não errou o tempo, Ele é o Deus da última hora. E quando nós olhamos muitos milagres que aconteceram na Bíblia, abençoando filhos e filhas de Deus, esses milagres, eles aconteceram na última hora. E como uma criança, irmão, nós quando estamos passando por um grande problema, como uma criança, nós podemos falar: por que, Deus? Por que eu estou passando isso? A resposta desse porquê é o texto que lemos. Isso é para que a glória de Deus se manifeste. Isso é para que a glória de Deus se manifeste. Você entende isso, irmão? A prova é de que o que aconteceu depois do milagre de Lázaro, João 11:45, é que muitos dos judeus que estavam ali e que eles foram até Maria, eles viram aquilo que Jesus fez e eles começaram a crer em Jesus. Então, um sério problema que você está passando hoje, o propósito desse problema pode ser Deus ter escolhido a sua vida para glorificar o nome dele na sua vida e muitas pessoas crerem nele através de você. Diga glória a Deus e aplauda a Deus. O que nós podemos aprender com essa história da enfermidade de Lázaro e da sua morte? O que nós podemos tirar de lição para nós com o agir sobrenatural do Deus da última hora? Existem ensinamentos importantes para nós. O primeiro deles é que Deus não chega atrasado nunca. O relógio de Deus não se atrasa. E nós temos que ter essa certeza no nosso coração. O relógio de Deus não se atrasa. Ele sempre sabe a hora certa de agir, porque a sua hora é a hora perfeita. Marta e Maria, quando viram Lázaro morto, elas pensaram: dessa vez Jesus errou. Dessa vez Jesus
chegou tarde demais, porque o Lázaro já estava morto e dentro de um sepulcro. Ele chegou tarde demais, não conseguiu curar Lázaro da sua enfermidade. É porque o milagre que ele queria realizar não era o milagre da cura. O milagre que ele queria realizar era o milagre de ressurreição. Deus nunca chega atrasado. O seu tempo é o tempo perfeito e a sua forma é a forma perfeita. Talvez alguma coisa não aconteceu com você nos últimos dias, nas últimas semanas ou últimos meses como você queria. Eu quero dizer, isso que não aconteceu é porque Deus tem algo muito maior para fazer e glorificar o nome dele na sua vida. Algo muito melhor está para acontecer. Você pode celebrar ele por isso. O que para nós é atraso, nós estamos achando que Deus está atrasado. Para Ele é apenas uma preparação. Ele está preparando o caminho para um grande manifestar dele acontecer na sua vida. Preparação. Mas nós pensamos, quando estamos na luta, não é fácil. Só quem passa sabe. Não temos dinheiro para pagar a conta. E está chegando. Os boletos chegando. A conta fica virada. Só quem passa sabe. Problema em casa, parece que a cada dia piora mais. O sonho que você um dia teve, fica cada vez mais distante. Ou a doença que apareceu, ela parece que não vai embora. Será que Deus, Ele está atrasado? Há 15 anos atrás, a nossa igreja estava numa fase semelhante como a fase de agora. Prontos para romper para níveis maiores. Prontos. Nós tínhamos acabado de chegar nesse lugar, comprar esse terreno, tudo pronto para decolar. E nesse momento, a pastora Valéria, ela vai fazer um exame de rotina. E nesse exame, ela é diagnosticada com um câncer na tireoide. Por que, Deus? Logo num momento como esse, por quê? Então nós ficamos chocados, confusos. Deus, por quê? A minha oração era só assim: Deus, por quê? Deus, por quê? Eu olhava para baixo, para cima, e a minha esposa cabisbaixo, por quê? Deus me fez ouvir uma canção. Muitas e muitas vezes eu fui consolado por uma canção. E essa canção, ela é mais ou menos assim: é só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar. Quando nos teus olhos enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Eu lembrava que Jesus, Ele é o plano perfeito para a minha vida. Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado.
Sua hora é a hora perfeita. A sua maneira, a maneira mais linda. Canta, Mateus Cordeiro. Jesus, plano melhor. Se você sabe, pode cantar comigo. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, eu fortalecido por essa canção, eu pude ver o agir do Deus da última hora. E a pastora Valéria está aqui, e sendo tremendamente usada, e ela é tão usada, que ela não para de falar em casa nos meus ouvidos. Diga para quem está do seu lado: Jesus não está atrasado. Ele tem a hora perfeita. Confie nele. Dê um aplauso para Jesus. Aleluia. Aleluia. Então eu aprendi com essa experiência, com outras experiências e lendo a Bíblia, que nos momentos desafiadores nós precisamos ter esperança. Sempre esperança. Quando Marta e Maria, elas estavam apavoradas pela morte do seu irmão Lázaro, Jesus chega e ele alimenta nelas a esperança. Não se preocupem, porque ele vai ressuscitar. E a Marta e Maria olhando para o natural, aquilo que nós olhamos, eu sei que vai ressuscitar, mas é naquele grande dia. É normal a gente focar no natural, mas o Senhor Jesus, Ele aparece para dizer: não foque no natural, vocês precisam crer, e se vocês crerem, verão a glória de Deus. Se crer, verá a glória de Deus. Então tem esperança. Tem esperança. A mesma coisa aconteceu em Marcos capítulo 5, quando Jairo pede para Jesus curar a sua filha que estava enferma e à beira da morte. Então, algumas pessoas começam a contaminar a fé de Jairo. Toda vez que você passar por uma grande luta, você precisa ficar atento e vigilante, porque o inimigo vai levantar pessoas para contaminar a sua fé, para fazer você focar no que é natural. Eles começam a dizer: para de incomodar o mestre, não adianta mais, acabou o tempo, já deu a hora, sua filha já está morta. Então Jesus olha para Lázaro, para Jairo, e ele fala: não acredita neles não, Jairo, acredita na minha palavra, creia somente. Jesus enche o coração de Jairo de esperança. Então essa manhã é uma manhã onde Deus quer encher o seu coração de esperança. Por mais que alguma coisa tenha morrido, alguma coisa se foi,
Algum decreto humano apareceu na sua caixa de e-mail. Alguém deu uma notícia para você que não dá mais. Deus quer essa manhã lhe dizer: encha o seu coração de esperança, porque Ele não erra a hora. O homem erra a hora, Deus nunca erra a hora, porque Ele é o Deus da última hora, que traz milagres e livramentos para o teu povo sempre, sempre e sempre. Então encha o seu coração de esperança, mesmo que estejas enfrentando uma grande adversidade. Encha-se de esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio, porque a salvação vem do Senhor. Fala para o vizinho que está do seu lado. Diga silêncio. Marta e Maria estavam desesperadas. Senhor, socorro, ele está morto. Jesus, quando disse para elas focarem na fé e crer, Ele está dizendo: silêncio. Porque você pode ter a sua esperança indo embora se você falar muito do seu problema. Se você ficar remoendo o seu problema, ele toma o espaço no seu coração que deve ser da esperança. Então, como eu preciso agir para ver o Deus da última hora manifestar seu milagre na minha vida? Silêncio. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. A salvação vem do Senhor, e eu sei que vem. Quantos sabem que vem? Diga glória a Deus. Ela vem do Senhor. O que mais eu aprendi com essa luta que nós enfrentamos dentro da minha casa, eu e a minha esposa, e muitas outras lutas, e o que mais eu aprendo também com esse texto que nós acabamos de ler, que nós precisamos confiar no amor de Deus, porque Deus é bom. Quantos podem dizer comigo: Deus é bom? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo. Então olha o que diz o versículo 5, lá de João 11. Olha o que diz: Jesus, ele amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Querido e querida que está aqui, você pode estar enfrentando uma grande luta, mas nunca se esqueça: Jesus ama você. E isso faz toda a diferença. Jesus ama você, então confie no amor de Jesus. Confie. Ele é um pai que não falha. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 9, ele está dando ensinamento para os seus discípulos a respeito de uma oração respondida. Então ele diz para os seus discípulos: qual dentre vós que é um homem que o seu filho pedir para você um pão, você vai dar uma pedra? E pedindo um peixe, você vai dar para ele uma serpente?
se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é bom, diga é bom, Deus é bom. Quanto mais esse Deus que é bom, Ele não é mau. Como Ele não vai dar para os seus filhos todas as coisas que eles pedirem? Passou porque eu não recebi ainda. Ainda não é a hora certa. Ainda não é a hora certa. O que mais eu aprendo sobre esse amor de Deus? Quando nós enfrentamos algumas lutas que são muito dolorosas, só quem passa sabe algumas lutas, irmão. Então falar para você ter fé, para você ter coragem, para você ter ânimo, puxa vida, é maravilhoso. Mas só quem está lá dentro de uma situação sabe o desespero que é. E uma das coisas que acontece nesse desespero é que você fica sem palavras para orar. Você não sabe nem o que vai orar em alguns momentos. E é exatamente por isso que Romanos, capítulo 8, versículo 26 diz: da mesma maneira também, o Espírito, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir, a maneira como convém, mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu entendo agora porque Jesus chorou. Diz o texto, no versículo de número 35 de João 11, que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? O Espírito Santo ainda não estava com a sua missão integral na terra. Ele só estaria depois que Jesus partisse. Então Jesus tem a missão. Qual a missão? Chorar, interceder com gemidos inexprimíveis pela situação difícil de Maria e Marta, pelo milagre que tinha que acontecer na vida de Lázaro. Jesus chorou. Não sabemos muitas vezes como orar, mas o Espírito nos ajuda a orar nesses momentos. E eu quero dar uma dica para você. Eu falo isso: Espírito Santo, me ajuda a orar, porque eu não tenho nem palavras para isso. Me ajuda a orar. Eu aprendo em situações difíceis como essa, que nós temos que continuar acreditando, mesmo sem entender. Tem coisas que não dá para entender. Na época que nós tivemos essa notícia do câncer da pastora Valéria, por que, Senhor? Eu não entendo por quê, mas eu preciso continuar acreditando no Deus que sempre cuidou de mim. O que Jesus disse para elas, quando elas não estavam entendendo que o milagre que Jesus ia fazer era de ressurreição mesmo, carne, Ele vivo. Elas não estavam entendendo. Eu acho que é no último dia. Não, vocês precisam crer, porque se vocês crerem, verão a glória de Deus. Você imagina alguém que está passando por uma situação muito difícil, e ela não consegue entender por que ela está passando isso. A única coisa que você precisa entender é que Deus
nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Lembre-se disso. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Lembre-se disso. Ele é o seu Deus. Então, como que eu faço no meio de tudo que eu tenho enfrentado, pastor? Para você continuar crendo no meio de tudo isso, você precisa se livrar da ansiedade, se proteger da ansiedade, porque ela pode ser um inimigo do milagre de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, como que é esse lançar, pastor? Tá bom, mas como é que eu faço? Porque eu não consigo parar de pensar. Eu fico pensando nesse problema que eu estou passando, de dia, de tarde, de noite. Eu não consigo parar de pensar nisso, e isso está me deixando ansioso. Então eu vou dizer aqui, de maneira prática, o que você precisa fazer. Para você aliviar o seu coração da ansiedade, pare de ficar olhando o que vai acontecer daqui a um ano. Como é que vai ser daqui a 2 anos? Para você se proteger da ansiedade, olhe o dia de hoje e viva o dia de hoje. É cada dia de uma vez. É como se fosse um carro que ele está dirigindo numa estrada escura e o farol ele só ilumina alguns passos à frente. Você para o carro porque está numa estrada escura, só enxergando alguns passos à frente? Não para. Você vai andando cada metro e cada quilômetro de uma vez. Você não pode ficar olhando lá na frente, você tem que olhar o agora. E isso protege você da ansiedade e mantém a sua fé firme em Deus, confiando em Deus. Bom, o que mais podemos tirar como lição? É que nesse momento que estamos confiando em Deus, temos que trazer à memória aquilo que traz esperança. E o que traz esperança nesses momentos desafiadores da vida que enfrentamos? São milagres que nós vivemos no passado. Diga aleluia. É lembrar-se daquilo que Deus fez. Quando Davi está diante do gigante, ele tem certeza que vai derrubar aquele gigante. Por quê, meus irmãos? Porque o Deus que o ajudaria a derrubar o gigante foi o mesmo Deus que ajudou ele a vencer o urso e o leão. Traga à sua memória aquilo que aconteceu de milagres na sua vida. Eu preciso dizer todos os dias, sabe o quê? Quando vou enfrentando lutas e batalhas que fazem parte da jornada de qualquer homem e mulher de Deus, até aqui me ajudou o Senhor. Diga comigo, até aqui me ajudou o Senhor. Deus nunca falhou, Ele não vai falhar agora. Até aqui me ajudou o Senhor. Você pode dar um aplauso para agradecer? Bom, então, qual lição que eu tiro dos momentos difíceis? Contando tudo o que eu contei aqui, existe uma coisa muito importante no meio do processo de um milagre. Além da confiança em Deus, de se proteger da ansiedade,
além de você estar protegendo e guardando o seu coração de pessoas que querem desanimar a sua fé, é muito importante você fazer a sua parte. Porque todo milagre é uma combinação do sobrenatural com o natural. É uma combinação. É preciso fazer a sua parte. Quando Marta e Maria vão mostrar aonde Lázaro estava morto para Jesus, ele está lá, e ele já está fedendo há dias. Jesus vai para fazer o milagre. Fala para o seu vizinho: Jesus está indo para realizar o seu milagre. Só que ele para. E na hora que ele para, ele não realiza o milagre. Por que ele não realiza o milagre? Todo milagre é uma combinação da ação sobrenatural com a... É uma combinação do sobrenatural com a ação. Então ele para diante do sepulcro onde Lázaro estava. E ele diz: por favor, vocês, com as suas mãos, com o esforço de vocês, removam a pedra. Removam a pedra. Então, quando eles fazem a parte natural, Jesus libera a palavra e faz a parte sobrenatural. Você está precisando de um milagre? Você quer ver o Deus da última hora agir na sua vida? Não erre em fazer a sua parte. Remover a pedra é com você. E alguns estão precisando de remover a pedra. Remover a pedra para você pode ser você abandonar algumas coisas erradas que estão te impedindo de ter um relacionamento profundo com Deus, de modo que Ele use sua vida como testemunho e glorifique o nome dEle na sua vida para que outros sejam salvos. Remover a pedra pode ser você sair de caminhos errados. Como remover a pedra pode ser você ter uma atitude diferente em casa como esposa. Não é um milagre sobrenatural sozinho que vai restaurar o seu casamento. É uma atitude sua, minha irmã, que pode mudar a situação dentro da sua casa. É uma atitude sua, meu irmão, que pode mudar a situação no seu lar. Remover a pedra depende de alguma coisa que você tem que fazer. Um grande problema que você está enfrentando, vocês estão enfrentando, pais, com um dos teus filhos adolescentes, não é só o sobrenatural. Existe alguma coisa natural que você como pai e você como mãe tem que fazer. É uma combinação, meu irmão. E nós não podemos errar a nossa parte nessa combinação. Quando Jesus vai na casa de Jairo para curar aquela menina que na verdade não estava mais doente, ela estava morta. Quando Jesus vai na casa de Jairo, ele entra no quarto e a menina está lá, e ele faz o milagre de cara. Sabe o que ele fala para Jairo? Jairo, manda todo mundo que está aqui dentro desse quarto para fora. Vai ficar eu, você, João, Pedro e a menina. Fazer o milagre, Jesus fez. Mandar pessoas saírem do quarto, Jairo teve que fazer. Você vai ter que
mandar algumas pessoas embora, que estão te atrapalhando de viver o milagre que Deus quer realizar. Cortar alguns relacionamentos que está impedindo a glória de Deus de se manifestar na sua vida e na sua casa. E isso não é Deus quem vai fazer. Isso é você que precisa fazer. Toca no ombro do seu vizinho e diga para ele: é preciso remover a pedra. E por último, pode ficar tranquilo que vai ser bom. Eu aprendo que nos momentos difíceis da nossa vida, nós temos que ter a certeza, preste atenção, nos momentos difíceis da nossa vida, precisamos ter a certeza que o Deus da última hora vai agir, porque ainda não é o fim. Ainda não é um fim. Você pode dizer aí para a pessoa da sua direita: ainda não é o fim. Diga para a da esquerda: ainda não é o fim. Diga para quem está na sua frente: ainda não é o fim. Por favor, você pode gritar para alguém aqui nessa manhã e dizer: ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas Lázaro já está cheirando mal há 4 dias. Não importa se são 4 dias ou quantos dias forem, ainda não é o fim. Mas já deram a sentença de morte, estão tirando lá já o atestado de óbito. Não interessa o que o homem falou, ainda não é o fim. O tempo humano, ele não anula o agir sobrenatural de Deus. O nosso relógio natural nunca foi e nunca será um impedimento para o grande milagre de Deus. Eu tenho que acreditar que não é o fim, porque a Bíblia está repleta de exemplos, de situações que pareciam estar perdidas, como a de Lázaro. Situações onde nos olhos humanos não tinha mais jeito, como por exemplo a situação de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram lançados dentro da fornalha. E ali na fornalha, dentro da fornalha, diz aí para quem está do seu lado: dentro da fornalha. Por que não foi fora? Porque o milagre tinha que acontecer do lado de dentro. Quando os soldados de Nabucodonosor olham eles dentro da fornalha, diga dentro. Eles veem eles com as mãos erguidas. E eles não veem só 3 homens, eles veem 4 passeando para cima e para baixo. Por quê? Porque Deus livra eles dentro da fornalha. Porque Deus é o Deus da última hora. O nosso papel é erguer as mãos e fazer como aqueles 3. Mesmo na fornalha, nós vamos adorar a Deus, porque Deus é bom. Mesmo na batalha, nós vamos glorificar a Deus, porque Deus é bom, e Ele irá manifestar na última hora. Diga: Deus é bom. Grite: Deus é bom. Deus é bom. É o Deus da última hora. Ele é o Deus da última hora. Mesmo quando não se tem alternativa. E eu não vou falar para você só de situações
que aconteceram no passado. Porque Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje. Há aproximadamente um ano atrás, um irmão da nossa igreja, ele foi fazer uma cirurgia simples. E depois dessa cirurgia simples, os problemas foram aumentando, até que ele chega a um diagnóstico de câncer no intestino. Eu quero que vocês coloquem na tela a foto. Esse daqui é o nosso irmão Marlos. Ele escreveu um pedacinho do testemunho dele. E se vocês me permitem, eu quero ler. Vocês me permitem? Mesmo que não permitir, eu vou ler do mesmo jeito. Tudo começou com um problema na vesícula. Eu fiz uma cirurgia para isso, mas a minha via biliar foi obstruída e a minha bilirrubina chegou a 30%. Nível em que muitos já sofrem danos muito graves, afetando o cérebro e outros órgãos importantes do corpo. Precisei de uma prótese com urgência. Quando parecia que eu receberia alta, eu tive um outro problema. A ascite. O meu pulmão foi tomado por líquidos e eu tive que ir correndo para o CTI. Tem gente que está aqui que parecia que as coisas estavam começando a se acertar. Estava tudo se encaixando. Mas de repente vem uma outra notícia. E é uma bomba para você. Como foi para o nosso irmão Marlos. Os médicos decidiram me abrir novamente com riscos altíssimos. A anestesista, ela me fez assinar um termo de responsabilidade. E eu tive que assinar esse termo de responsabilidade chorando, porque esse termo de responsabilidade dizia que eu tinha apenas 10% de chance de viver. Eu assinei esse termo com fé. Nunca duvidei do poder do meu Deus. Os dias seguintes foram milagres a cada dia. A cada dia é um novo milagre. Os médicos, eles se surpreendiam com a minha recuperação. Então eu recebi alta no dia 15 de novembro. Mas depois que eu recebi a alta, veio um diagnóstico devastador. Um tumor no intestino já estava em metástase. A recomendação médica foi que eu fosse para casa e recebesse apenas cuidados paliativos. Tipo, vai se despedir da família. Era isso. Mas eu e a minha família nunca aceitamos esse veredito. Mantivemos a fé e eu decidi lutar. E eu fui visitar esse menino no hospital. Mostra a foto lá dele no hospital. E ele debilitado, segurou nas minhas mãos, não conseguia falar direito. Ele falou para mim: pastor, Deus vai me curar. Eu vou viver, porque eu quero ainda ser muito usado na obra dele. Eu não me esqueço daquelas palavras, Marlos. Você falando: eu vou voltar e eu vou fazer tudo que tiver na igreja, tudo que é curso, e eu vou fazer. A vontade dele de viver
para que Deus fosse glorificado na sua vida, foi uma grande diferença. Continuo no testemunho. Comecei a me exercitar, fui ao tratamento oncológico, fez a sua parte. Começou a se exercitar, fez o tratamento oncológico. Iniciei 8 sessões de quimioterapia e cada consulta o médico dizia que não podia prever melhora, mas eu permanecia confiando no Senhor. Participei de consagrações na igreja, muitas orações, mesmo debilitado eu comecei a servir, contribuí com um projeto, eu faço parte, aleluia. Lia o Salmo 30 todos os dias, porque o meu pastor me ensinou a fazer isso. Minha saúde física, ela estava muito debilitada. De 98 quilos, eu caí para 67 quilos. Não conseguia andar sozinho e nem ficar em pé por muito tempo. Mas com a ajuda da fé e a paciência da professora Tayane, parabéns para Tayane, eu recuperei pouco a pouco a mobilidade. Cada passo era uma vitória. Após 3 meses, a primeira tomografia não mostrou nada, mas depois de 3 meses, a segunda já mostrou alguma coisa limpa. E aí o médico não entendia como é que eu estava tão bem. Então eu dizia para o médico: olha, foi Deus que fez isso. Em julho eu ouvi o médico dizer, depois ele me avaliar, que não haveria cura para mim, mesmo ele motivado com fé. O médico falou: não tem cura para você. Mas está aqui no testemunho dele: eu rejeitei essa palavra na hora, pois eu sei o Deus a quem eu sirvo. Em uma próxima consulta minha em agosto, o médico teve que admitir: o tumor parecia estar enfraquecendo. Em setembro eu terminei a quimioterapia venosa e o médico então me disse: a lesão, ela parece que sumiu. Olha a incredulidade. Então eu fiz a 3ª tomografia. E para honra e glória do Senhor, eu estou curado. Não tenho mais nada. Marlos, fica de pé, Marlos. Marlos, fica de pé. Fica de pé. Ali, ó. Ali, ó. Esse é o Deus da última hora. Esse é o Deus da última hora. Você entende? Vem aqui em cima, Marlos. Vem aqui em cima. Esse é o Deus da última hora. Você pode celebrar mais ao Deus da última hora. Ele é o Deus da última hora. Ele é o Deus da última hora. Ele está mais forte do que eu, gente. Se for para academia, pega mais peso do que eu, gente. Sabe o que é isso? É o Deus da última hora. Parabéns para sua esposa e para sua mãe, que nunca deixaram de confiar em Deus. Nunca deixaram de acreditar no Deus da última hora. Pastor, eu preciso de um agir na minha vida do Deus da última hora. Se você precisa, eu quero que você saia do lugar e venha aqui na frente. Venha aqui na frente. Você vai abençoar muita gente. Vai começar hoje.